Graça e paz, a reflexão de hoje encontra-se na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 ao 3. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Meus amados irmãos, os leitores dessa epístola estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo e a depositar assim a sua confiança em Moisés. Confiavam em coisas visíveis desse mundo, não nas realidades invisíveis de Deus. Em lugar de se deixarem levar para o que é perfeito, ou seja, para a maturidade, estavam retrocedendo para a perdição. Em Hebreus 11, todos os cristãos são chamados a viver pela fé. Não se trata de uma definição da fé, mas sim de uma descrição do que ela faz e de como funciona. A verdadeira fé bíblica não consiste em um otimismo cego, nem em um sentimento forçado de espero que. Também não é um salto no escuro. Certamente não é crer apesar das evidências, pois isso seria superstição. A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Essa fé, meus irmãos, funciona de maneira bastante simples. Deus fala e ouvimos sua palavra. Confiamos em sua palavra e agimos de acordo com ela, a despeito das circunstâncias e das consequências. As circunstâncias podem ser impossíveis e as consequências assustadoras e desconhecidas. Ainda assim, obedecemos à palavra de Deus e cremos que Ele fará o que é certo e o que é melhor. O mundo incrédulo não entende a verdadeira fé bíblica, provavelmente porque vê tão pouca fé operando na igreja de hoje. O mundo não entende que a fé tem o mesmo valor que seu objeto e que o objeto de nossa fé é Deus. A fé, meus irmãos, não é um sentimento que criamos, não é fé na fé, é nossa resposta de corpo e alma àquilo que Deus revelou em sua palavra. 3 termos em Hebreus 11 resume a verdadeira fé bíblica: certeza, convicção e testemunho. Em primeiro lugar, certeza. O termo traduzido por certeza significa literalmente servir de escora, sustentar. A fé é para o cristão aquilo que o alicerce é para a casa, dá confiança e segurança de permanecer em pé com firmeza. Assim podemos dizer que ter fé é estar seguro das coisas que esperam. A fé do cristão é o meio que Deus usa para lhe dar confiança e segurança de que as promessas serão cumpridas. Em segundo lugar, convicção. A palavra convicção quer dizer persuasão íntima. É a convicção íntima dada por Deus de que Ele cumprirá o que prometeu. A presença no coração da fé recebida de Deus é convicção suficiente de que Ele cumprirá a sua palavra. Em terceiro lugar, testemunho. O termo testemunho é importante em Hebreus 11. Aparece não apenas no versículo 2, mas também 2 vezes no versículo 4, uma vez no versículo 5 e uma vez no versículo 39. O resumo em Hebreus capítulo 12, no verso 1, chama essa lista de homens e mulheres de grande nuvem de testemunhas. São testemunhas para nós, porque Deus testemunhou para eles. Em cada exemplo citado, Deus deu testemunho da fé desse indivíduo por meio da aprovação de sua vida e ministério. O autor da Epístola aos Hebreus deixa claro
que, apesar do que os incrédulos dizem, a fé é algo extremamente prático. Ela permite compreender o que Deus faz e ver o que os outros não são capazes de enxergar. Em decorrência disso, meus irmãos, a fé nos permite realizar o que os outros não são capazes de fazer. Houve quem zombasse de grandes homens e mulheres que agiram pela fé, mas Deus estava com eles e os capacitou a ser bem-sucedidos para a glória dele. A melhor maneira de crescer na fé é caminhar com os que têm fé. O restante desse capítulo é dedicado a um resumo da vida e do trabalho de grandes homens e mulheres de fé do Antigo Testamento. Em cada caso, encontramos os mesmos elementos de fé. Em primeiro lugar, Deus lhes falou por meio da sua palavra. Em segundo, o ser interior deles foi tocado de maneiras diferentes. E em terceiro, obedeceram a Deus. E quarto, Deus deu testemunho deles. Deus em Cristo te abençoe.